João 6. Jesus alimenta uma multidão. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: Onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: De fato, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei, então voltou sozinho para o monte. Jesus anda em cima da água. De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago, subiram num barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco e ficaram com muito medo. Mas Jesus disse: Não tenham medo, sou eu. Então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar onde estavam indo. O povo procura Jesus. No dia seguinte, a multidão que estava no lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois esses haviam saído sozinhos. Enquanto isso, os outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão depois que o Senhor Jesus tinha dado graças. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Jesus, o pão da vida. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. Eles disseram: Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o pão verdadeiro do céu é o meu Pai, porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é essa: que nenhum daqueles que o meu Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Esse não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu: Parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito:
Todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus e já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná do deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: como é que esse homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Esse é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come desse pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. As palavras da vida eterna. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes digo são espírito e vida, mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é santo, que Deus enviou. Jesus disse: fui eu que escolhi vocês, todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Quanta anotação. Esse capítulo, ele fala sobre os grandes milagres, andar sobre as águas, a multiplicação dos pães. E olha que interessante, né? O Êxodo 24 falou da aliança, 2 Crônicas 10 falou da decisão, e João 6 revela que Jesus é a escolha certa, Jesus é o pão da vida. E ele afirma isso. O maná que caiu do céu não foi Moisés que deu, foi Deus, mas na verdade esse é um alimento que é passageiro. O pão que Deus dá é o que desceu do céu para você. Esse é Jesus. Ele é o alimento perfeito. Então, o que esse capítulo ele revela muito? Ele revela que nem todo mundo quer a verdade. Nem todo mundo vai querer a verdade. Por quê? Todo mundo quer o milagre. Mas o milagre não sustenta a fé. Porque a pessoa não tem compromisso. E a verdade vai filtrar uma galera. Por isso que a porta é estreita. A verdade vai filtrar uma galera. Nem todo mundo quer a verdade. E é interessante porque quando Jesus fala do diabo, Divina Comédia tem vários livros. Tem o Círculo do Céu, o Purgatório e o do Inferno. O mais lido foi o do Inferno. E é isso que eu queria dizer, que o mal atrai mais. Quando eu falo da Bíblia para o meu filho, tem até vários vídeos que a gente gravou no motorhome. Meu pai fala: pai, fala do diabo. O que aconteceu com o diabo? O que aconteceu com o dragão? Das 7 cabeças, 10 chifres? O que significa isso? Por que o diabo atrai tanto, o mal atrai tanto? O mundo é assim hoje. O mal atrai tanto que as pessoas elas vivem pela carne, vivem pelo mal, elas não se arrependem porque buscam a felicidade, e Jesus não manda buscar a felicidade,
Mas os jargões de hoje falam para você buscar a felicidade. Buscar a felicidade é a maior arma do diabo. E hoje todo mundo quer saber do diabo, mas ninguém quer saber de Deus. Vou te dizer uma coisa, não é o diabo que vai te mandar para o inferno. É Deus. Porque ele tem a escolha na mão dele. Então, a verdade é o Filho. Só que a verdade, ela acaba afastando as pessoas porque ninguém quer a verdade, ninguém quer se comprometer. Seguir Jesus exige decisão e comprometimento. Não dá para você ficar em cima do muro. Sai de cima do muro. Muitos querem o pão da vida, só que poucos querem seguir Cristo. Pessoal, quer uma verdade importante? Não é você que vai convencer os seus pais, os seus amigos, as pessoas do seu trabalho, que Cristo existe, que Jesus é o caminho. Não é você. O único que pode convencer é o Pai, palavras de Cristo. Não somos nós que vamos fazer com que os outros creiam, mas sim o Pai, através do Filho, pelo Espírito Santo. Quem convence é o Espírito. Por isso que o professor Luiz Saião fala que tem o crente chato e tem o xiita, tem o xiita e o chato. A gente não pode ser a pessoa que vai afastar as pessoas de Deus. Nós temos que ser as pessoas que aproximam. Como? Sorrindo, com alegria, com felicidade, mostrando como a sua vida é em Cristo Jesus. Como é a sua vida em Cristo Jesus, amor? Mais saudável, mais feliz, mais de paz. O que a gente estava falando ontem a respeito da nossa vida? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Às vezes a gente diz o seguinte, né? Não, todo casal briga, isso é normal e não sei o que lá, não existe um casamento perfeito, existe um casamento funcional. Inclusive, eu ouvi um pastor dizer isso uma vez. Os casamentos são funcionais, a família é funcional. E eu fiquei pensando naquilo, e aí para a gente se tornar normal, né, amor, a gente compra essa ideia de que o casamento é funcional. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Falei ontem para minha esposa isso. O nosso casamento é perfeito. E a gente diz que não, mas ó, de vez em quando tem um arranca-rabo. Até os arranca-rabo é perfeito, porque não tem arranca-rabo. Tem uma discussãozinha ali, pontual, que a gente resolve no mesmo instante. Tem como ter um casamento perfeito? Tem. A gente não briga. Tem como. Ela quer que eu pinto o cabelo, aí a gente briga. Mentira, não quer não, gente. Meu cabelo tá bem esquisito. Gosto do cabelo assim. Gosta assim? Então tá bom. Tem um chumaço branco, fica parecendo a vampira aqui, mas tudo bem. Em vez de parecer o Doutor Fantástico, não é só branco aqui, não. Tem um tufo branco aqui, mas faz parte. Então, pessoal, a Divina Comédia, ela foi do livro do inferno, ele foi, tipo assim, foi lido 6 vezes a mais do que o livro do céu. Por que as pessoas têm tanto fascínio assim pelo que é mal e pouco fascínio por aquele que pode te colocar no fogo do inferno? A gente conhece o mal existe, inclusive está no Pai Nosso, e livrai-nos do mal. Quer dizer, opa, peraí, o mal existe, mas antes de tudo, buscai aquele que pode te colocar no fogo do inferno. Porque quem pode colocar não é o diabo, quem pode colocar é Deus. Ah, então quer dizer que Deus é mau? Não, ele é justo. Deus, ele é justo. E a justiça de Deus não permite, por maior que seja o amor dele, não permite com que, mesmo ele te amando, mesmo ele se quebrantando por você, não permite com que você vá para o céu desde que você só faça o mal. Porque Deus quer o seu arrependimento verdadeiro. Deus, o que ele quer? Ele quer que você ore para que busque mais trabalhadores. Ele diz, grande a seara, são poucos os trabalhadores. Ore por mais trabalhadores, ore pela vida do outro. Não precisa ficar tentando converter o outro na hora, ore por ele. Em vez de você buscar mais sobre o diabo, busque mais sobre Deus. A Bíblia fala muito pouco sobre o diabo. Inclusive, Jesus
cita o diabo muito pouco, porque o diabo não é o importante. O importante é você buscar a Deus. Mais uma vez, fazer parte do Família Real é muito além de se inscrever nesse canal. O objetivo é chegar a 333 inscritos com vocês. Vamos mandar essa mensagem para os que ainda dormem. Mande essa mensagem para quem você ama. Mande essa mensagem para quem ainda dorme. Outra coisa muito interessante. Um profeta nunca será bem recebido, Jesus diz isso, um profeta nunca será bem recebido na sua cidade. Eu falei isso a respeito dos amigos que vão te colocar para baixo em 2 Crônicas 10, que derrubou o filho de Salomão. Quando você tenta se provar dentro da sua casa, se prove só para Deus. Porque você tentando se provar na sua casa, você não vai ser bem recebido. Por quê? Porque não é porque as pessoas não querem o seu bem. Elas têm medo que o seu bem reflita o quão incapaz elas foram. Esse é o maior medo do ser humano. Que o que você atinge, aquilo que você atingiu, a sua liberdade, a sua finança, a sua família, represente o fracasso dos outros na família. Em vez das pessoas, eu não consigo entender o ser humano, em vez das pessoas se inspirar na sua vida, elas olham para a sua vida e acham que isso representa o fracasso delas. E aí, o que elas fazem? Falam mal de você, elas não querem saber de você. Criam repulsa. Cria repulsa por você, porque o seu sucesso representa o fracasso na vida delas. Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para vocês que estão vivendo isso é um degrau. Eu fiz esse desenho ontem, vou mostrar aqui nas minhas anotações. Eu fiz esse desenho ontem, tá aqui, ó. É esse desenho aqui, isso é um degrau. O ser humano, ele vive nessa faixa. Quando você encontra um degrau, você bate, você pode subir o degrau e continuar, ou você pode ficar batendo nesse degrau e não sair daqui. Como isso? Dessa maneira. Se você não consegue, se você olha para a vida do outro, esse cara atingiu um sucesso, seja ele qual for, financeiro, familiar, espiritual, não importa qual seja o sucesso. Você, mas esse cara é assim, assado. Para de pôr defeito no cara. Olha as partes boas. Olha o que trouxe esse cara para esse sucesso. Valoriza isso dele. Ore por essa pessoa. Porque se você ora só por aquele que está abaixo de você, aquele que tem menos do que você, é porque você quer se sentir mais. Isso é orgulho. O orgulho derrubou o filho de Salomão, Roboão. Ei, Roboão, isso mesmo. O orgulho derrubou ele. Ore por aqueles que têm mais, também ore por que tem menos. Mas não ore só porque tem menos. Porque assim, aquele que tem menos do que você está orando por ele, mas na sua mente, o que você quer? Fala, eu quero o bem do outro, desde que o bem dele não ultrapasse o meu bem. Orgulho. Olhe para as pessoas que têm mais, olhe para aquela pessoa que tem sucesso e fique feliz por ela. Eu hoje acompanho um monte de ator cristão que tem muito sucesso e eu fico muito feliz por eles. Você já ouviu aquelas pessoas que falam o seguinte, aquele cara ali, não gosta daquele cara, um famoso ou qualquer coisa do tipo. Você não conhece o cara, velho. Mas você não gosta do cara por quê? Porque o cara, ele representa o seu fracasso. Torça pelos outros. Bem-vindo à Família Real. Nós amamos a sua vida em Cristo. Se você tiver pedidos de oração, deixe seu pedido de oração. Nós vamos orar por vocês. Se você tiver agradecimento, deixe seu agradecimento. A gente fica feliz também em agradecer a Cristo. Eu quero dizer uma mensagem que está no meu quadro aqui, que eu já li algumas vezes. Deus está sempre comigo. Eu sou um vencedor em Cristo. Eu sou o melhor em Cristo. Hoje é o meu dia com Cristo. Eu consigo fazer tudo com Cristo. Alegria é o fruto da presença. Alegria é uma escolha, é o fruto da presença. Jesus vive em você, Jesus vive em mim. Deus te ama. Eu quero dizer que hoje, teu dia vai ser um dia mais que abençoado. Amém. Isso depende da sua escolha. Amém.